A paz do Senhor, amados. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Mais uma palavra para os nossos corações. Mais gotas de palavra para a tua vida. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 31 ao versículo 38, que diz assim: E entretanto os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Mestre, come. Porém, ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe, porventura, alguém de comer? Disse-lhe Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e junta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa também se regozijem. Porque nisso é verdadeiro ditado: um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Amados, a palavra de hoje é desafios à igreja odierna, desafios à igreja do nosso tempo. Nesse precioso texto que acabamos de ler da palavra do Senhor, o Senhor Jesus Cristo coloca alguns desafios à sua igreja. São as lições tiradas do encontro com a mulher junto ao poço de Jacó em Samaria. Eu gostaria de colocar 3 colunas para exemplificar este pequeno sermão, essa palavra para o seu coração. Primeira, uma igreja que está submissa ao cabeça que é Cristo, e uma igreja que está com submissão, ou seja, está debaixo da missão de Cristo. Jesus fala dessa maneira: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. O coração de Jesus era submisso à vontade do Pai. Era submisso à vontade do Pai. Quando eu vejo isso aqui, a Bíblia Sagrada lá em Filipenses 2,8 diz que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Em Hebreus 5,8 diz que ele tomou forma humana e veio aqui e aprendeu a obediência através dos sofrimentos que ele passou. Ou seja, ele estava submisso à vontade do Pai. Submissão nos leva a uma vida no foco de Deus, no centro da sua vontade, na intimidade com Deus. Deus quer nos encontrar com resistência zero. Eu quero que você entenda isso. Totalmente entregue. A submissão nos conduz ao quebrantamento. Um coração quebrantado agrada ao coração de Deus. Olha, submissão é o barro se rendendo totalmente ao oleiro. Lembra lá de Jeremias no capítulo 18? Então, vamos colocar isso no nosso coração. O nosso Deus quer nos moldar. Nós temos que entrar na visão. Levantai os vossos olhos e vede. Precisamos estar segundo a vontade de Deus, ou seja, debaixo da missão que Deus nos deu. Agora vamos lá para a segunda coluna. A segunda coluna é uma igreja com visão. Uma igreja com visão. E ele começa falando, usando as palavras de Jesus, diz assim: erguei os vossos olhos e vede. Erguei os vossos olhos e vede. Aqui começa a mostrar uma igreja com visão. Ela precisa estar de olhos erguidos, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Deus está nos chamando para isso. Jesus tinha visão. Eu gostaria que você agora, na sua Bíblia, lesse lá em João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 6, que diz assim: E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, diz: Queres ficar
Ele tinha visão, ele percebia, ele entendia, ele via o que estava à sua volta, ele via as necessidades intrínsecas dos indivíduos. Nosso Deus é um Deus de visão, é um Deus que está olhando e vendo a necessidade de cada um de nós. Eu gostaria que você agora prestasse atenção no texto que nós vamos estar lendo, Salmo de número 113. Olha o que diz esse salmo aqui, Salmo de número 113, versículo 5 e versículo 6. Olha o que diz esse salmo aqui, preste bem atenção. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra? Nosso Deus é um Deus de visão. A igreja precisa estar olhando com os olhos de Deus. A igreja precisa ver os campos que já estão brancos para a ceifa. Há muitos frutos maduros, pessoas que precisam ser alcançadas pelo poder do Evangelho. Há muitas portas abertas. Você precisa entrar por essas portas para saquear pessoas que estão descendo ao inferno. Há muitos com fome de Deus. Precisamos levar a palavra que ampara o cansado. Erguer os olhos para ver além dos muros, que é muitas vezes as nossas quatro paredes da nossa denominação, além das fronteiras, além da nossa Jerusalém, ver mais longe. Quando levantamos os olhos, vemos os recursos de Deus. Quando você levanta os olhos, Deus te mostra o que Ele tem preparado. Então, meu amado, hoje o chamamento para mim e para você é que Deus tem muita coisa preparado para nós. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nesse momento você começa a levar a cabeça e começa a ver os recursos que Deus tem, o livramento que Deus tem, que Deus pode te usar, te abençoar, te fortalecer, para que nós possamos fazer o melhor. Precisamos ver como as águias e não como os pardais. Queremos ter a visão de Carey, precisamos ter a visão de John Wesley. Olha, nós precisamos ter a visão de homens de Deus como Paulo e Silas. Precisamos ter visão, e tantos outros homens e mulheres de Deus. Deus está nos chamando para ser uma igreja com visão. Meu amado, essa é uma palavra que nós temos que entender. A primeira coluna é uma igreja com submissão, ou debaixo da missão de Cristo. A segunda coluna é uma igreja com visão, a visão de Deus. E a terceira coluna, podemos colocar uma igreja com sentimento de urgência. Nós precisamos entender, os campos já estão brancos para a ceifa. Jesus falou aos seus discípulos. Nós temos que entender isso. Isso é sentimento de urgência. Como igreja nós temos que entender isso. Olha só, vivemos um tempo de urgência. Hoje tudo acontece muito depressa. As drogas são transportadas em aviões a jato. Também o pecado. Olha, o teu smartphone coloca dentro dos teus lares todo o lixo, infrações de segundo. A internet está aí, as mídias sociais, a TV aberta, a TV paga. Amados, eu quero te falar uma coisa. Nós precisamos ter um sentimento de urgência, porque as pessoas estão descendo ao inferno. A palavra de Deus precisa ir na mesma velocidade. Através do rádio, através da TV, através do Facebook, através do Instagram, através das mídias sociais, através do áudio que você envia para alguém do seu WhatsApp. Olha, pode ser através da imprensa escrita. Olha, também pode ser utilizada em várias formas de você alcançar as pessoas. Pode ser também lá no seu bairro, você falando de Jesus para o seu amigo, para o seu vizinho. A seara está madura, os ceifeiros são poucos. Como o mundo está com fome de Deus, creio que nunca em toda a história, o mundo esteve com tanta fome e com a busca desesperada de Deus como nesses dias que vivemos, dias de pandemia. Pessoas perdendo famílias, pessoas perdendo pai, perdendo mãe, perdendo filhos. Olha, eu quero te dizer uma coisa, o ser humano traz em si um vazio que só Jesus Cristo pode preencher. Nós temos que ter esse sentimento de urgência, de estar levando a palavra que ampara o cansado. Não temos mais tempos a perder com discussões frívolas, com coisas que não tem importância alguma.
É hora de entendermos quais são as prioridades do coração de Deus. Deus está com pressa. O mundo está aí, jaz no maligno, está jogado no lamaçal, no pecado. E nós temos a capacidade e o poder de Deus que opera em nós para levantar essas pessoas e transformá-las pelo poder da palavra, com a ajuda do Espírito Santo que em nós habita, porque ele convence o homem do pecado e da justiça e do juízo. O apóstolo Pedro nos exorta que nos apressemos à volta de Jesus Cristo. Ele fala isso em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Eu digo uma coisa para você, amados, nós precisamos entender isso e abrir os nossos corações para estarmos falando de Jesus Cristo, ministrando aos corações para que eles possam estarem recebendo de Deus a palavra que ampara o cansado, que muda a sua história de vida. 3,12, 2 Pedro, aguardando e apressando-se para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Olha, mas nós temos a sua promessa e aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Então nós precisamos ter esse sentimento de urgência, de levar a palavra do evangelho que traz a tranquilidade e a paz espiritual para esses que estão morrendo e descendo a cova. A igreja não pode correr atrás dos seus próprios interesses, nem andar no seu próprio ritmo. Ela precisa estar sujeita ao Senhor, ter a sua visão, sentir a mesma urgência no coração de Deus, ou seja, uma igreja submissa a Cristo, uma igreja com a visão de Cristo e uma igreja com sentimento de urgência. Esta é a palavra para mim e para o seu coração. Cristo em nós, a esperança da glória. Deus te abençoe. Um dia de paz para você, uma semana abençoada para você, é o que desejo no meu coração. Pastor Enei Lima, Brasília, Distrito Federal.